Ernst Schertel. Magia, História, Teoria e Prática. 3. Prática. Toda magia emana do corpo e do encarnado, da aparência pictórica material da existência. Que o corpo e as coisas possuam apenas realidade fenomenal nada tem a ver com isso, pois não existe outra realidade para qualquer tipo de consciência, que não seja a da percepção, do objeto e da aparência. Mas em uma realidade sem consciência só teríamos absurdos. O corpo e as coisas são os conteúdos básicos da existência e a divinização do corpo e a encarnação de Deus são o eixo de toda a magia. O que Friedrich Gundolf disse sobre a vida antiga em sua totalidade aplica-se especialmente à magia e suas emissões. Ele disse, abre aspas, todas elas só são pensáveis entre pessoas que afirmam a existência sensualmente limitada, santificam, divinizavam e tipificam o invisível como força, instinto, sentido como destino, vida nocional prevista. Assim, não se deve perceber o corpo como um aparelho fisiológico de moda, mas como uma essência metafísica, e não perceber a divinização como uma experiência psicológica, uma deificação, mas como um ato cultual e uma exibição mítica. A santificação, a magia, que chama ou proíbe o piedoso na forma humana ou no espaço humano. A ela pertence o ser mais íntimo, apreendido e preenchido pelo aparecimento, com todo o ser, consistentemente com todos os sentidos recebidos da presença divina, a construção e o impacto do divino em toda a existência dada. A divinização do corpo é algo completamente diferente da deificação das funções corporais. A encarnação de Deus é igualmente forte e elevada, se não uma religião mais rígida e dura do que a diabólica do mundo. Fecha aspas. O tom básico sagrado da santificação, como uma emissão do centro mágico, deve ressoar por toda a existência, e desta linha elevada devem ocorrer as últimas ascensões e os choques mais sombrios. Não se deve acreditar que essas coisas podem ser alcançadas simplesmente com qualquer tipo de prática. Eles são, em última análise, um tipo de misericórdia, isto é, uma coisa do destino. A misericórdia não é forçada por um esforço momentâneo ou pela passagem magistral de tarefas, mas é uma dádiva gratuita dos deuses, e ela mesma é o sinal de que o Deus está nos impelindo a encarná-lo. Aquele que não tem a semente divina dentro de si nunca dará à luz o mundo mágico. No entanto, algo do Deus dorme em cada ser humano e pode ser despertado com a fertilização adequada. Mas não brota muita semente, devido ao meio impróprio que cresce a partir das referências e tendências profanas da massa. A massa de hoje vive apenas materialmente, mas não com o corpo, sente apenas intelectualmente, mas não com a alma. Até a criança está obrigatoriamente submetida a essas tendências. Isso se chama educação geral, e educação para uma vida prática, com o ideal do membro útil da sociedade humana. Quase é preciso ser um gênio hoje para viver uma vida tão inofensiva e sagrada como todo semeador no passado. O meio mais importante do despertar mágico, além do meio geral, sempre foi o contato com um grande já desperto. Apenas a mera presença em um ambiente pulsado com um fluxo mágico é suficiente para fazer brotar uma grande quantidade de sementes. Mas para o despertar do último, o sopro vivo de um grande iniciado é necessário e não pode ser substituído por nada. Tal fôlego já está preservado em livros. Não se deve, portanto, acreditar também que se possa aprender magia com este presente livro, mas só se pode obter dele princípios orientadores, nos quais a si mesmo e o destino ainda tem que inserir o fator irracional do viver. Esta fertilização de um indivíduo vivo é uma das mais raras ocorrências hoje. Mas toda a tradição viva difusa também desapareceu, então não é de admirar que a existência mágica esteja em pior forma do que nunca. A maioria depende de se envolver por conta própria ou se torna presa de uma das seitas ocultas existentes, cujos líderes também geralmente não têm conhecimento mais profundo nem capacidades mais profundas. Com todos esses tipos de ocultismo popular, a possibilidade de chegar a um caminho raso é enormemente razoável, e chega-se muito fácil à conclusão de considerar formações superficiais voláteis da psique, e percepções que são baseadas apenas em irritações de nervos periféricos, como revelações mágicas e desgaste. As diretrizes dadas não visam apoiar tal tipo de diletantismo ou substituir a incomparável fertilização por um mestre vivo, mas destinam-se apenas a estabelecer diretrizes de como deve acontecer o desenvolvimento e o impacto das forças mágicas, desde que as necessárias pré-condições acima pessoais estão presentes. Tais diretrizes nunca devem ser seguidas de forma esquemática, mas devem servir apenas como animação para desenvolver diretrizes para si mesmo a partir delas.
Caso certos esforços sejam aplicados, esses não devem ser considerados como experiências ocultas que são realizadas para só ver se há algo nisso. Não se deve considerá-los também como uma tarefa escolar que se deve terminar, mas eles têm que sair daquela atitude básica sacral que já foi indicada. Essa atitude básica não é aprendida com essas práticas, mas elas só têm um valor adicional se essa atitude as preceder. Uma vez que o corpo é o ponto de origem de todos os efeitos mágicos, toda a nossa atenção deve se voltar primeiro para ele. Isso não significa que devemos nos trancar em uma armadura de alimentos, roupas, orientações de banho e por causa de todos os detalhes, esquecendo assim o ponto principal, mas que nos esforçamos para recuperar o que perdemos há muito tempo. O sentimento pelo corpo e, portanto, principalmente sentimento pelo nosso próprio corpo. Toda a nossa vida diária hoje está resistindo a qualquer tipo mais profundo de sensação corporal e exercício corporal, já que estamos acostumados apenas à performance mecânica e por causa de nosso estilo de vida quase exclusivamente sentados, perdemos qualquer tipo de sensação corporal. O esporte comum e a ginástica que o acompanha não oferecem nenhum equivalente, pois o efeito obtido não é penetrar nas camadas profundas da estrutura interna do corpo. Recomendável para nossos propósitos é, porém, um certo tipo de ginástica, que chamamos de sensual e articular, e da qual falaremos mais adiante. Um ponto importante é, obviamente, a questão da alimentação. No entanto, não é tão alto como alguns ocultistas de hoje gostariam de classificá-lo. O corpo não é um saco que absorve aleatoriamente o que você coloca nele, mas exerce uma cuidadosa seleção e conversão sobre as substâncias dadas, de modo que depende antes de tudo do próprio corpo o que deseja manter e o que deseja rejeitar. No entanto, que existem substâncias que são absorvidas pelo corpo de forma submissa e que então agem como venenos dentro dele é bem conhecido, e até agora ninguém conseguiu estabelecer uma definição confiável para o termo veneno. Tecnicamente falando, toda substância que colocamos no corpo age como um veneno, ou seja, como um corpo estranho. Por outro lado, o jejum também tem efeitos relacionados aos sintomas de intoxicação. Portanto, tem de ser classificado como um axioma para toda a questão da nutrição que só colocamos no corpo aquelas substâncias cujo efeito de envenenamento está em nossa intenção, e que devemos manter longe dele todas as substâncias que criam outros tipos de efeitos de envenenamento nele. Além disso, a possibilidade de abster-se de certas substâncias possivelmente provocará certos fenômenos pretendidos de autoenvenenamento, como é o caso durante o jejum completo e durante o aumento do vegetarianismo. Todo o problema do álcool e da nicotina consequentemente se resolverá. O que é colocado no corpo tem que ser consistente com o efeito pretendido. A comida vegetariana está notoriamente diminuindo a intensidade dos poderes animais, de modo que o vegetariano fica mais fácil de controlar. A carne, em contraste, aumenta o animalismo e exige, portanto, maiores esforços para sua direção. Torna o homem mais selvagem. Aquele que quer apenas uma visão intelectual, incorpórea, favorecerá o uso de comida vegetariana, especialmente porque ele é capaz de deixar de lado um monte de manipulações e instruções de meio. Mas então ele terá que prescindir da encarnação real do demoníaco, porque as sensações que aparecem sempre ficarão presas no mental. Que o vegetarianismo seja tão divulgado hoje é devido à crescente racionalidade e abstração do homem europeu. Como ele geralmente quer apenas ideias incorpóreas, o vegetarianismo é o mais conveniente para ele. Mas para atingir os níveis mais elevados de demonismo, este tipo de alimentação definitivamente não é recomendado. Aquele que quiser entrar na área real do demonismo e, portanto, da magia, deve estar em plena posse de todos, portanto, também de seus poderes animais, e, portanto, se apegará à comida de carne apropriada. O consumo de carne desempenhava um papel virtualmente cultual nas religiões primitivas. Todo outro tipo de comida, por outro lado, era considerado algo quase digno de desprezo. O homem primitivo ainda tinha noção do fato de que na carne dos animais, e por último, mas não menos importante, do próprio humano, se dá uma compressão de certas energias, que para ele chegavam ao misticismo. O conteúdo de energia mnemônica, isto é, de substância memória latente, portanto, de força psicogênica em geral, é sem dúvida maior no que diz respeito ao corpo animal do que ao vegetal. Quem se alimenta de um animal está assim assimilando também toda a linha ancestral do animal, e esta tem um significado energético maior do que a linha ancestral das plantas usuais, que são utilizadas para fins nutricionais.
O fato de o consumo de carne necessitar principalmente de meios e ajustes muito mais amplos para a realização de sensações e ações mágicas, está relacionado com os gastos muito maiores de energia, que são questionados com relação ao consumo de carne. Pensamentos são fáceis de direcionar, mas assim que as percepções se tornam coisas reais, surgem novos problemas. O que se aplica ao alimento carne também se aplica ao consumo de álcool, tabaco e outros entorpecentes. O vegetariano se absterá deles se possível, pois eles resistem às suas tendências. No entanto, às vezes serão muito mais eficazes em relação aos alimentos à base de carne, devido à sua afinidade. Todos os povos antigos conheciam e usavam meios narcóticos e desempenharam um papel importante principalmente no que diz respeito ao culto e a todos os tipos de magia. Auer escreve sobre isso, dizendo, abre aspas, sabemos pela etnografia que a clarividência e as alucinações são um efeito frequente de certas plantas tóxicas. Isso nos mostra que tais plantas milagrosas sempre foram apreciadas de alguma forma, seja como suco, seja como pó, seja como intoxicante, ou como mastigatória. Além de Agnes, onde reside o poder mágico do fogo, o veneno, que está criando a excitação estática, está de pé como um companheiro igual. Fecha aspas. O efeito extasiante das substâncias narcóticas sempre as colocou em estreita conexão com o mundo demoníaco. Especialmente o profundo simbolismo do processo de fermentação, tem repetidamente estimulado a fantasia em especulações místicas. Ernst Fuhrmann escreve a respeito do retrato dos antigos cultos peruanos, ele escreve, abre aspas, as plantas e sucos de frutas, que sempre foram usados para preparar bebidas intoxicantes, foram retirados da decomposição normal durante o tempo de amadurecimento e durante esse período de confinamento. Nesse poder peculiar desenvolvido dentro da água-fruta, que se comunica com o humano e cria nele a mesma fermentação de grande parte de seus sucos, está aí o êxtase, que então segue uma reação, pois os resíduos dos próprios sucos podem não ser substituídos rápido o suficiente. O corpo cai em sono profundo, que foi roubado do material frutífero, tornando impossível o descanso de inverno. É essa capacidade de intoxicação que o sol criou durante o inverno e que o humano agora quer se apossar dessa criação do inverno, o que torna isso perfeitamente compreensível para mim. Fecha aspas. Os povos antigos consideravam a carne, o sangue e o vinho como as coisas mais preciosas que se podia ingerir, e se ele esporadicamente se abstinha deles, isso não acontecia por rejeição, mas para aumentar sua capacidade de resposta a essas substâncias. A tendência crescente de abstração, que equivale à curva entrópica de declínio de nosso histórico anel do tempo, permitiu que materiais substitutos substituíssem essas substâncias arquetípicas, de modo que a carne se tornou pão e o sangue se tornou vinho e, finalmente, água, ou pelo menos vinho diluído em água, como é o caso do culto católico. Essa diluição e esse trabalho com materiais substitutos são característicos dessa tendência do processo histórico mundial. Toda cultura tem sua parte declinante que, como vimos, é sempre a mais longa, uma tendência à entropia, à diluição, ao abatimento, à desincorporação e, com ela, à perda dos deuses. O que chamamos de racionalização e mecanização é apenas uma forma de expressão dessa tendência, como disse Ernst Gundolf. Abre aspas. A chamada mecanização é o retrocesso dos deuses fora do tempo. Os deuses vivem sempre, mas nem sempre se deixam levar pelo tempo. Fecha aspas. O mago, por outro lado, é o distintamente ectrópico, isto é, o homem que comprime a força, ele é o guardião dos focos de energia ectrópicos, ele age contra todas as tendências temporais entrópicas e ele, somente ele, representa o ponto de origem das renovações possíveis. Assim, o mago sempre aparece antagônico às correntes temporais dominantes e, portanto, sempre é percebido como mal, mas fisiologicamente ele aparece como atávico, como todo gênio. Magia significa sempre um mergulho de volta a estados que são superados pelo tempo dominante, ou seja, com os quais a maior parte do tempo não consegue prosseguir. Assim como os templos e palácios de grandes épocas decaíram em tempos posteriores, porque os netos menores não estavam mais à altura das obras de seus grandes ancestrais, da mesma forma os estados primitivos estão afundando no esquecimento, porque o tempo está subido acima dele. O mago é o homem que sempre é capaz de entrar no status nascendin, e em quem as energias latentes estão sempre se rompendo como memórias sombrias. Ernst Gundolf diz. Abre aspas.
Isso define a grandeza de um homem. Quanto o legado da história está sendo novamente revitalizado em realidade nele. Quão grande é a quantidade de substância adormecida e sólida que seu ser está preenchendo e despertando novamente. Quão profundo ele está alcançando as camadas afundadas para sugar seus sucos. Fecha aspas. Somente o mago é, portanto, capaz de aprender algo com os símbolos históricos. Somente ele é capaz de interpretar formas de vida que se desvaneceram. Considerando o que ele está aprendendo, todo o riso desdenhoso dos contemporâneos sobre o velho tem que se calar. Ernst Fuhrmann escreve sobre isso. Ele disse, abre aspas, temos que memorizar de uma vez por todas que apenas um sacerdote saberá algo de outros sacerdotes, e isso apenas em circunstâncias cujo favor é difícil de ganhar. Antes que a Europa tenha um sacerdócio realmente novo, dificilmente poderá aprender algo com outros povos. E é novamente esta estranha tragédia que, no mesmo momento em que o novo sacerdócio quer emergir aqui e pode caminhar sobre a terra, o conhecimento dos povos estrangeiros terão acabado de sair. Fecha aspas. Portanto, devemos estar sempre cientes das enormes dificuldades que estão no caminho de toda mágica que atua hoje. Também temos que ter humildade suficiente para não conseguir e fazer valer algo que não depende de nossa vontade, mas de nossa posição. O despertar de uma nova atitude básica em relação à existência não é a primeira coisa que devemos fazer, mas a primeira coisa que deve acontecer em nós. Todas as instruções dadas aqui ganharão um sentido. Não existe diretiva nem regra que substitua este acto único ou com ele se compare. Se falta a fecundação por um mestre vivo, temos que contar com uma autofecundação difusa, que exige uma alta potência criativa, e inclui a necessidade de desvios exaustivos cujos rastros nunca são completamente obliterados. Cujo destino está conduzindo para onde ele está entrando, por causa de seu próprio poder, ou erguido por um mestre, o nível mágico, atingiu o estágio do aluno, e só para ele serve a propósito de continuar conscientemente o trabalhar e observar certas regras e diretrizes. Somente deste ponto de vista a descrição dada acima do efeito dos alimentos, venenos etc. tem um significado. Para o homem profano, estas são apenas questões de higiene que o médico deve decidir. Também a ginástica acima indicada tem sentido apenas para o verdadeiro aluno, mais do que apenas um mero valor sanitário. Ninguém anteriormente se tornou um mago por causa da ginástica e da observação de certas diretrizes alimentares, senão a semente dela havia caído nele de algum lugar. Mas quem tem o posto ou recebe em qualquer momento misericordioso, pode aumentar seus poderes com tais coisas. Também durante a cerimônia de certas medidas mágicas, certas posturas e movimentos desempenham um papel importante, assim como a ingestão ou abstenção de certas substâncias. A já mencionada ginástica tem como objetivo aprofundar o sentimento corporal, esclarecer e amplificar, mas também criar certas sensações, praticando movimentos e assumindo determinadas posturas. Sensual é como são descritas tais práticas, que servem de forma suave ao aumento da sensação corporal, como articulares. Por outro lado, aquelas posturas e movimentos, que influenciam a sensação corporal pela sobreflexão das articulações individuais. As práticas sensuais representam uma escuta passiva do corpo e, portanto, ocorrem preferencialmente a partir de um estado de relaxamento. As práticas articulares, por outro lado, representam um empurrão e flexão violentos, quase mecânicos, de articulações individuais ou de todo o corpo. Eles estão acontecendo a partir de um estado de tensão crescente. Se ambas as formas são combinadas, então são gerados certos movimentos de arremesso, que podem ser do tipo mais suave ou até mesmo mais selvagem. Essas práticas são apoiadas por certos métodos de respiração. As práticas sensuais baseiam-se em desligar, se possível, todos os impulsos de movimento arbitrários e relaxar nosso corpo, a tal ponto que ele ainda mal está de pé. A princípio, assumimos uma posição de exaustão. Os braços e a cabeça estão frouxamente pendurados para baixo. O corpo está caindo e está quase de pé sobre as pernas. Se agora seguirmos a força da gravidade ou agirmos suavemente contra ela e dermos certos impulsos de movimento contrários, mas sem dar ao movimento nenhum tipo de objetivo, então perceberemos que nosso corpo sem direção, por causa de nossa vontade, criará certos movimentos vagos e assumirá automaticamente certas posturas. Os movimentos em si, a princípio, não nos interessam. Nosso foco principal de atenção deve estar nas tensões internas do corpo que estão ocorrendo. Cada movimento do nosso corpo é iniciado e acompanhado por certas emoções orgânicas e, ao nos acostumarmos a prestar atenção a essas tensões, elas alcançarão uma clareza e intensidade cada vez maiores.
A base instintiva dos movimentos indicados beneficia o aparecimento espontâneo de tais sentimentos de tensão e permite que nosso corpo tenha uma palavra a dizer, enquanto geralmente estamos sempre gritando mais do que o corpo com nossa direção intelectual. Dessa forma, aprenderemos de novo a experimentar nosso corpo, perceberemos que ele está cheio de sensações, que até então nos escapavam completamente, e por meio de uma empatia cada vez maior, ganharemos a capacidade de usá-lo para propósitos totalmente novos. Em contraste com os movimentos cansados e casuais dessa ginástica sensual estão os movimentos excessivos de alongamento da ginástica articular. Os mais importantes desses movimentos são os que dizem respeito à coluna vertebral, porque a coluna vertebral é, por sua estreita ligação com a medula espinhal, de grande importância para todos os fenômenos sonâmbulos. No início, faz-se fácil o encurvamento do tronco para a frente, para trás e para o lado. Em seguida, pratica-se circulações troncais em escala cada vez maior. Finalmente, ajoelha-se no chão e pratica as mesmas coisas nesta posição. A seguir, seguem as dobras mais intensas da coluna vertebral. Com os joelhos esticados e os braços pendurados frouxamente, dobramos a parte superior do corpo para a frente até que as palmas das mãos, não apenas as pontas dos dedos, alcancem o chão. Então alguém fica com as costas na frente de uma parede, dobra o corpo para trás até que as mãos alcancem a parede e agora tateia o caminho para baixo, enquanto se empurra as costas para a frente. Possivelmente, chega-se até o chão com as mãos, estando de costas, isto é, alcança-se a posição de ponte, que para muitas ordens secretas, como a Rosa Cruz, tinha um significado místico. O mesmo é praticado com os joelhos e, da mesma forma, as articulações dos pés, das mãos e do quadril também são alongadas, para que o corpo ganhe cada vez mais flexibilidade. Essa flexibilidade exerce uma influência importante sobre o funcionamento geral do corpo, aumenta o potencial efetivo das tensões internas do corpo e é, do ponto de vista puramente técnico, necessária para a fácil execução de certas posturas de concentração. O europeu médio não seria capaz de executar as complicadas posições e mantê-las. Uma simples tentativa seria suficiente para ele ficar completamente irritado com as dores que ocorreriam. A ginástica sensual e articular são combinadas de tal maneira que a pessoa está se dedicando completamente às tendências de movimento que ocorrem nas práticas sensuais, e com poder cada vez mais apaixonado está deixando-as entrar em vigor. Cada linha de movimento é executada até o ponto de seu maior excesso, e a velocidade é cada vez mais violentamente aumentada, para que ocorram movimentos maciços de arremesso, movimentos de vertigem e contorções abruptas do corpo inteiro ou de extremidades individuais. Deve-se respirar profundamente, por exemplo, não suprimir os movimentos de choro que ocorrem na garganta. Por mais estranho que tudo isso possa parecer, temos que lembrar que todas as chamadas acrobacias de hoje que podem ser vistas nos circos, originaram-se de antigas práticas cultuais e, portanto, representam a ginástica ocultista. Como vimos na parte histórica, as contorções do corpo, assim como os gestos práticos, desempenharam um papel central na magia antiga, e ainda hoje os derviches estão dançando para se levarem ao êxtase, e em nossas igrejas o recinto ao redor do mais sagrado ainda é chamado de coro, que é derivado da palavra grega para dança. O apresentador nas catedrais era chamado de líder dos coralistas, ou seja, dos dançarinos. Os chassidim judeus ainda dançam hoje nas ocasiões de suas celebrações religiosas. Jacques escreve, abre aspas, provavelmente chegaremos perto da verdade das danças primitivas e, portanto, da essência da dança em geral com empatia psicológica e religiosa do que com análise científica. Fecha aspas. Robert Blum expressa a respeito da descrição dos fenômenos hipnóticos. Ele escreve o seguinte, abre aspas, os movimentos rítmicos do corpo, a dança, também estão produzindo hipnose. Fecha aspas. E ele continua, dizendo, abre aspas, além disso, os narcóticos, bebidas intoxicantes, cigarros entorpecentes, etc. podem induzir a hipnose ou estados de êxtase ou são pelo menos propícios a isso. Fecha aspas. No que diz respeito às nossas práticas, o uso de entorpecentes também se mostrará potencializador e será mais vantajoso se, entre outras coisas, for usado incenso de verdade, que se vaporiza sobre brasas incandescentes. O desejo de maior cuidado com o corpo geralmente surgirá por conta própria durante a prática da mencionada ginástica, e se aprenderá a entender por que lavagens, banhos, embrocações e unções estiveram no passado intimamente ligados a cultos e magia. Também se prestará atenção às roupas, principalmente durante as práticas.
As roupas, como camada envolvente do corpo, são de fundamental importância para a sensação de todo o corpo. Também logo se chegará à conclusão de que os exercícios mencionados são, em qualquer caso, dificilmente praticáveis em nossas roupas usuais, e cairá automaticamente uma peça após a outra, até que quase não use mais nada. Os sacerdotes egípcios às vezes eram instruídos a ficarem completamente nus. Outros povos usavam uma certa roupa de oração, que consistia em um manto ou pano solto. Assim que se pratica os exercícios com o corpo nu ou escassamente vestido, surge o desejo de um tapete, ao que se levanta e que gradualmente também prefere sentar em uma cadeira, pois é uma sensação desagradável sentar-se nela com a pele nua. Completamente sem tendência historicizante, volta-se, portanto, aos objetos de culto e a certos modos de vida gerais dos povos antigos. Os maometanos ainda têm um tapete de oração hoje, e todos os velhos foram mais ou menos povos agachados, ou seja, eles se sentaram no chão e não em cadeiras. As referidas práticas de ginástica, bem como a possível introdução de substâncias tóxicas em nosso corpo ou o afastamento de certos ou de todos os alimentos do corpo, têm como objetivo influenciar nossa esfera corporal e, assim, mudar nosso mundo de percepção. É um fato peculiar que não apenas exercemos e recebemos efeitos dentro de nosso mundo de percepção, isto é chamado de empírico, mas que esse mundo da percepção pode ser mudado em seu inventário básico por deslocamentos e transformações dentro de um objeto individual desse mundo, a saber, aquele objeto que chamamos de nosso corpo. Todo o nosso mundo de consciência é mais imediatamente dependente de nosso corpo, que significa em si mesmo apenas uma coisa dentro deste mundo, mas é essa coisa que é portadora de nossa consciência. Ao influenciar nosso corpo, mudamos os conteúdos de nossa consciência de uma maneira muito mais profunda do que afetando empiricamente esses conteúdos da consciência. Isso dá à magia sua superioridade sobre todas as coisas meramente empíricas. Para as medidas declaradas agora estão chegando práticas adicionais, que servem ao propósito de mudar nossa esfera corporal e, portanto, todo o nosso mundo de consciência, mas que não atingem esse efeito por meio centrípeto, mas por meio centrífugo, ou seja, por meio do sistema nervoso central e periférico. São práticas que, por um lado, trabalham para a destruição completa de qualquer mundo da percepção, para a abolição de qualquer consciência, ou seja, para o apagar, e, por outro, para uma imensa concentração do interior do corpo. O uso de energias em certos pontos, e para uma projeção dessas energias como imaginações plásticas para fora, isto é, como compressões. Apagamento e compressão são os eixos de toda prática mágica, de todos os meios ginásticos, tóxicos e outros, eventualmente, servem apenas ao propósito de criar essas duas formas de estados. Apagamento e compressão são combinados em uma noção, na palavra de êxtase, uma noção que, portanto, contém um duplo sentido e pode ser composta negativa ou positivamente. O êxtase, ou seja, além do mundo profano da percepção, é a base da magia, porque somente no êxtase a pessoa entra em contato com seu demônio, que representa a fonte de toda a habilidade mágica. O demônio ou Deus, como vimos, é a projeção pontual de toda a dinâmica cósmica e paracósmica em nós. Ele é o cosmos em toda a sua infinitude, mas também é o centro do nosso eu. Ele é inacessível para nós no nível profano da mera existência empírica, já que nossa consciência empírica não está alcançando essas camadas profundas. Ele só é acessível para nós em êxtase, que é agitar todas as camadas e rasgar a última para que o empírico se combine com o acima do empírico no sacrifício. O reflexo suave, um quase relâmpago distante de êxtase, é o que descrevemos acima como santificação. Perit Show diz. Abre aspas. Cada Deus é seu próprio eu em um canal cósmico astral especial, que o eu, estimulado pelo êxtase a ver espontaneamente, encontra refletido nele, o Deus. Fecha aspas. Mesmo ter passado mais momentos neste estado mágico deixa vestígios, que distinguem o humano pertinente e todo o seu mundo de percepção, de qualquer outro humano e seu mundo de percepção. Tal humano é santificado no sentido mais profundo da palavra. Sendo uma santificação, o êxtase não apenas continua a ter efeito, mas também está, de antemão, a produzir, isto é, as pessoas mágicas estão no estado de santificação muitas vezes muito tempo antes da santificação real acontecer, e somente se este estado estiver acompanhando os esforços, é então possível que esses levem à imersão de Deus na existência. A consagração, a passagem ao estado de santificação por meio do êxtase, na antiguidade acontecia nos chamados mistérios pela mão de um mestre. O estado natural de santificação sempre foi dado como certo, ou seja, apenas humanos que pareciam ser dignos eram admitidos.
Esse estado natural, pré-existente antes do êxtase de santificação, era muito mais frequente na antiguidade do que hoje, pois o meio geral exercia uma constante fertilização difusa. A santificação também era chamada de reencarnação. Os antigos já sabiam que o êxtase necessário era uma dádiva gratuita dos deuses, ou seja, é uma misericórdia do destino, e nunca é exigível por meio de certas práticas. Reitzenstein escreve sobre isso, dizendo, abre aspas, isso não pode ser ensinado, somente Deus pode despertá-lo em nosso coração. O processo é uma geração, a geração é a vontade de Deus. É claro que também está atuando um pai humano, que foi predestinado por essa vontade, e que deve ele próprio renascer, isto é, tornar-se filho de Deus. Porque esse é o efeito desta geração. O humano torna-se o todo em tudo igual a Deus, e consiste ele mesmo nas forças de Deus. Fecha aspas. Toda a existência deve ser orientada ao êxtase e à unificação com o demônio, e deve aparecer como preparação e produto desses momentos. Como Reitzenstein também discorre. Abre aspas. O ponto alto da vida religiosa é o êxtase, que atinge sua forma mais completa e inconfundível em mistério. Se uma pessoa está se unificando nele com Deus, ele tem que obter conhecimento imediato, que deve ser independente de todo conhecimento anterior, e ele agora fala com Deus através do servo, que é dedicado a ele. A revelação e a visão imediata ficam também para o efeito sacerdotal e destaque do verdadeiro culto. Fecha aspas. Não possuímos mais os meios, até certo ponto extremamente complicados, que os antigos tinham à sua disposição para a consagração. Mas notavelmente o mais importante geralmente está faltando: o mestre. Aqui o homem de hoje também geralmente não possui aquela sensibilidade combinada com um forte animalismo, que seria necessário para o ato demoníaco de gerar. Desta forma, tudo permanece um trabalho fragmentado e imperfeito, e o que podemos dar aqui é uma série de sinais de direção para os picos, que serão escalados apenas por muito poucos. Os seguintes esforços deveriam ser praticados apenas à noite, pois é muito mais vantajoso para o aparecimento de efeitos mágicos do que o dia. Os antigos mistérios também eram sempre realizados, e as constelações das estrelas, principalmente da Lua, sempre recebiam atenção rigorosa. Robert Blum tentou explicar isso quando disse, abre aspas, a Lua constitui o polo negativo da bateria celestial de Sol, Terra, Lua, e os raios solares eletropositivos fluem sobre aquele local da Terra que está voltado para o Sol, penetram e saem como eletronegativo no hemisfério oposto e agora fluem em direção à Lua. Esses raios negativos são modificados de acordo com a fase da Lua. À noite, isto é, no hemisfério da Terra que está voltado para a Lua, as correntes negativas estão fazendo com que os nervos fiquem flácidos e funcionem apenas automaticamente. O cérebro está atrofiado, as oscilações do éter nervoso nos neurônios terminais estão parando completamente e as impressões do mundo físico externo não podem mais ser transferidas para o éter sensorial da alma e nenhum sentimento está chegando. Fecha aspas. Podemos, portanto, compreender que a natureza negativa e da Lua está favorecendo a incidência de estados estáticos, porque estes exigem uma saída do ambiente empírico profano. O primeiro estado que tentamos criar é o de apagamento completo. Esse apagamento está relacionado aos fenômenos do sono e da morte. Somente através da aniquilação, destruição e decomposição permite a nova existência vir a existir. A existência profana dita normal deve sofrer um abalo profundo, deve experimentar um colapso e desessencialização tão efetivos para que se rearranje em uma nova realidade. Omar Rashid Beg diz, abre aspas, o mundo é através da luta, a vida é através da aniquilação, toda construção é através da destruição, todo surgimento é através do desaparecimento. Fecha aspas. O estado de apagamento pode ser comparado a uma doença, como diz Spirit Show. Abre aspas. A alma adoece por causa da primeira consagração, por causa de cantos, evocações, posturas, semelhante a uma infecção séria. Pela primeira iniciação esse veneno sério penetrou na alma, um veneno que estimula, excreta e cura. Fecha aspas. Como nos falta toda a máquina de culto dos antigos, por enquanto temos que nos contentar com uma fraca reflexão dos antigos mistérios. Uma noite com um ambiente calmo e concentrado, apagamos a luz e colocamos uma vela em algum lugar, mas esmaecida de tal forma que sua luz direta não nos atinja. Caminhamos lentamente para cima e para baixo na sala e respiramos profundamente. A roupa não deve ser em nenhum lugar restritiva. Seria melhor usar sapatos macios em vez de botas.
Todo o corpo deve ser mantido muito relaxado, os braços pendendo para os lados e as palmas das mãos um pouco voltadas para trás, como se quisesse empurrar o ar para fora. A cabeça está ligeiramente levantada, como se estivesse bebendo. Logo sentiremos que um profundo sentimento de calma ganhará terreno, que gradualmente assumirá um caráter de entorpecimento. Para isso, fumar levemente narcótico pode ser altamente recomendado. Damos rédea solta aos nossos pensamentos, mas são cautelosos para que esse domínio dos pensamentos não se torne uma ponderação. As tristezas diárias devem ser reprimidas ferozmente, e da mesma forma, qualquer reflexão abstrata deve ser evitada. Desta forma, os efeitos posteriores da vida diária estão gradualmente desaparecendo. Agora estrangulamos de maneira suave os pensamentos cada vez mais, para que qualquer tipo de imaginação seja desligada e nosso eu interior se desvincule de qualquer movimento consciente da alma. Este estado de vazio completo é muito difícil de alcançar, porque mesmo que acreditemos estar completamente livres de imaginações e pensamentos, com atenção detalhada, observaremos que não é esse o caso, que nosso eu interior continua a produzir imaginações e que estamos apenas empurrando-os de lado. Mas o ponto mais importante é que não criamos mais nenhum tipo de imaginação. Agora, suavemente, acariciamos com a mão direita da cabeça aos pés, enquanto a mão esquerda é colocada na parte de trás da cabeça. Estamos deixando as mãos afundarem e esperando o que o corpo está fazendo por conta própria. Se as práticas acima mencionadas de ginástica sensual foram bem-sucedidas, isto é, se formos capazes de deixar o mais leve impulso espontâneo de movimento do corpo entrar em vigor, então sentiremos que nossos membros estão começando a se mover em um tateio indeterminado. Caminham e permanecem em certas posturas, muitas vezes difíceis de encontrar. Este é o início das chamadas poses de concentração. A laringe e a língua também começarão a se mover e a formar sílabas inarticuladas. Combinações de sons como o região autônoma, para, os antigos resolveram essa dificuldade da maneira que o mestre levava o aluno a um estado hipnótico e então criava sugestivamente as sensações descritas no aluno. Assim, todo desespero e convulsividade da vontade por parte do aluno era impossível. Mas no que diz respeito à autofecundação da qual dependemos a maior parte do tempo, temos que ser, por assim dizer, mestre e aluno de uma só pessoa. E a heterossugestão deve tornar-se uma autossugestão, o que torna as coisas muito mais difíceis. No estado de apagamento, que devemos manter o maior tempo possível, nossas percepções vivas estão afundando de volta em status nascendi, no estado energético original, que é precisamente inconsciente. Nosso mundo de percepção é dividido analiticamente e aguarda uma nova síntese. Perit Shaw escreve sobre isso, dizendo, abre aspas, através da autossugestão transformamos todos os conteúdos da imaginação em valores móveis do princípio da vida, a vontade. A vontade corrige, ordena e sujeita os conteúdos da imaginação. Mas é notável que o Hadishoji não esteja forçando o estado de autossugestão, mas deixando acontecer por causa de causas tradicionalmente conhecidas. Tal estado de autossugestão está em seu primeiro nível de sono cósmico. Este sono é um retorno a um estado de vida da humanidade que está armazenado no subconsciente e no qual a humanidade criou os primeiros valores mentais, as percepções, conectividade, uma memorização sobre este estado elementar de consciência que remonta à história primitiva humana. Fecha aspas. A primeira fase do estado de êxtase foi em tempos antigos diretamente comparada com a morte. Heisenstein escreveu, abre aspas, o místico teve que descer a uma sepultura. Fecha aspas. JWR elabora, abre aspas, o Deus da morte está em estreita conexão com a consagração, porque é ele quem está pegando a pessoa aparentemente morta e introduzindo-a em outro mundo. Durante a consagração, Yama, por assim dizer, puxa o cadáver aparentemente morto. Fecha aspas. O estado de imersão sem imagem, semelhante à morte, deve passar para uma fase de natureza pictórica cada vez mais forte. Antigamente isso era sugestivamente provocado pelo mestre, hoje temos que arranjar nós mesmos. Este é o processo de compressão. Sentamos ou deitamos e tentamos, ainda com os olhos fechados, criar a imaginação em nós, como se despertássemos em cavernas profundas, escuras, subterrâneas, em cujo solo se espalham águas negras. Contanto que tenhamos a predisposição necessária e o primeiro estado de apagamento tenha sido realmente alcançado, agora a vida das percepções será rapidamente inflamada. As figuras ao nosso redor, que têm uma forma mais ou menos horrível, tipo molusco, vão se comprimir automaticamente, e talvez também nos percebamos em uma forma não humana ou pré-humana.
As águas do fundo lançam ondas e bolhas e exalam umidades estranhas. E estes úmidos circulam à nossa volta, aglomeram-se e alongam-se, fundem-se e explodem em massas gelatinosas, inflamam-se em aparência amortalhada e brotam cabeças, membros, folhas e imagens de forma incompreensível semelhantes às criaturas marinhas, que não são nem animais nem plantas. Em algum lugar um sol escuro e uma lua morta estão brilhando. Essas aparições não são fantasias vazias, mas são projeções de configurações energéticas muito específicas em nós, estão se tornando uma imagem das energias cósmicas latentes em nós. Essas energias, como vimos na parte teórica, se comprimiram em nós, em seu caminho sobre nossos ancestrais do tipo humano, animal e mineral, e durante o estado de imersão. Todas essas forças flutuam na morfogênese, tornar-se forma, ou seja, agora vemos essas energias sem imagem, que repousam em nós, como plásticas conscientes. Nossa consciência vagueia por antigos estados de existência do cósmico em nós. É por isso que muito cedo esse processo foi descrito como transmigração da alma. A alma, isto é, o ponto focal da consciência, está vagando, por assim dizer, através das várias estruturas estádios do cósmico, que são representados por nossa linha de ancestrais até a primeira nuvem estelar, enquanto nossa vida profana está adormecida latente em nós. Outro escreveu, abre aspas, nossa memória contém uma galeria de ancestrais que é qualificada para evocar o conhecimento. Todos os nossos ancestrais estão entrelaçados nele. Somos, portanto, capazes de despertar toda a história da criação em nós. Fecha aspas. É claro que esse despertar não se aplica à história empírica da criação, de modo que a geologia, a paleontologia etc. são descontinuados, mas aplica-se à estrutura energética interna de nossa linhagem de ancestrais, que dá uma morfologia pictórico-energética de estados de existência desvanecidos. Que as imagens emergentes têm, no entanto, certa semelhança com as criações empiricamente verificáveis de tempos afundados, se deve, por um lado, ao fato de que o empírico é sempre apenas o devir imagem de certos complexos energéticos e, por outro, ao fato de que a fantasia, isto é, o poder da imaginação, se apodera de tais formações acabadas para preenchê-los por meios imagens com conteúdos. Seria em princípio pensável que durante uma imersão sonâmbula em humanos de hoje, constelações de energia despertassem, como estiveram presentes no estágio mineral ou astral geológico de nossa linhagem de ancestrais, de modo que, portanto, sua consciência de repente projetasse o interior da estrutura energética de uma nuvem estelar ou de um cristal. Para isso, sua fantasia poderia também tomar a imagem empírica de tal coisa, e usá-la para a decoração da imaginação pertinente. Um papel muito importante em nossa linha de ancestrais desempenha, é claro, o estádio animal e, portanto, as aparências de seres semelhantes a animais, constituem uma parte proeminente. Perit Shaw chama os animais de símbolos eternos da sabedoria da criação e ainda discorre, dizendo, abre aspas, os animais têm sido especialmente sagrados para o egípcio, uma vez que encarnaram para ele a descida da alma divina na substância. O ego tem uma memória oculta desses seus estágios evolutivos. Ele libera seu tesouro escondido. A luz do antigo sol puxa todas as reminiscências como a membra animal. Esses estágios de desenvolvimento pelos quais o ego passou e que foram filogeneticamente impressos no indivíduo não são de forma alguma vívidos e desaparecidos para sempre. Fecha aspas. Durante esta fase, o caráter geral das imaginações que ocorrem é sombrio, confuso e horrível. É por isso que desde tempos imemoriais esse estado foi chamado de descer ao inferno. O místico é enterrado e desperta no inferno ou no submundo, ou seja, no pré-mundo. Na parte teórica já indicamos que toda a energia tem dupla face, identificamos o lado ectrópico ou cinético com o mal, o lado entrópico ou potencial com o bem. O mal é o escuro violento, irracional, destrutivo criativo, que eternamente aparece como inconcebível, desconhecido e, portanto, horrível. É o princípio de Satanás. Schelling disse sobre este princípio o seguinte, abre aspas, o mal não é outra coisa senão a causa original da existência, na medida em que se esforça para a atualização no ser criado, e é, de fato, apenas a potência superior da causa que é ativa na natureza. Fecha aspas. É compreensível, portanto, que durante a ruptura na imersão estática, os focos ectrópicos do nosso eu interior mostrem inicialmente imagens de pavor, isto é, visões infernais. Os muitos relatos de descer ao inferno de homens mágicos, e até seres divinos, Ishtar, Deméter, Dionísio, Cristo, etc., são uma indicação de que este não é um jogo vaidoso, mas uma experiência psíquica.
Uma vez que as imaginações que ocorrem são provenientes de complexos de energia cósmica que estão dentro de nossa esfera interna imediata de sentimento, elas estão aparecendo para nós não apenas como coisas empíricas, mas nós as estamos experimentando de dentro para fora como certas projeções do universo cósmico geral. Dinâmicos, ou seja, eles possuem um caráter demoníaco para nós. Os demônios diferem, como vimos, das imaginações empíricas das coisas, porque aparecem como certos devido imagens da dinâmica cósmica geral, enquanto as coisas empíricas são experimentadas como partes dispersas. Na visão mística, todo o ambiente que aparece é demonizado, isto é, em um momento vemos todas as formas de deuses, ou imagens de deuses, que correspondem aos estágios individuais de nossa existência submersa. Vemos, por assim dizer, mitologia viva. Schelling disse sobre isso o seguinte: abre aspas. Os deuses sucessivos de fato tomaram posse da consciência um após o outro. A mitologia como a história dos deuses, portanto a mitologia real, só poderia se criar na vida real. A mitologia tinha que ser algo vivido e experimentado. Fecha aspas. Outro disse. Abre aspas. Chamamos essas forças de deuses, que valem a pena conhecê-las dessa maneira. Algo pode aparecer como uma pessoa, no nosso sentido como formações, que é apenas poder mental ou um complexo de tais poderes. O próprio Deus não existe, mas é apenas imaginado por nós. Forças tornam-se formações, se outras forças os transformarem nestes. Se Deus quer se tornar um corpo, ele só é capaz de fazê-lo dando ao humano um ímpeto para criá-lo. O Deus é e nunca é. O que você chama de Deus, nunca foi. Deus é uma imaginação. Mas tudo o que somos capazes de pensar é uma imaginação. O poder em si não é nada, mas apenas as aparências, e você cria essas aparências através de você e para você. Tudo deve ser introduzido na aparência antes que ela possa ser reconhecida. Fecha aspas. Portanto, experimentamos na visão mágica todo o cosmos a partir do aspecto demoníaco. Vemos as forças atuantes, neste aspecto, comprimidas em imagens plásticas. Tomamos consciência intuitivamente daquelas potências que formam a base da criação de todo mundo coisa. Toda a história da criação é um entrelaçamento de tendências ectrópicas e entrópicas, que são projetados no tempo e aparecem como estados consecutivos. Os momentos ectrópicos, os grandes processos de atuação, como Félix Auerbach os chama, são as verdadeiras potências criativas, satânicas, encarnadas em Lúcifer, cuja tocha chamou o grande fenômenos de ignição da existência em ser. Os momentos entrópicos, é o processo que decorre, representa o impacto das mudanças induzidas da estrutura cósmico-dinâmica. Todo nascimento é o nascimento das trevas para a luz, do desordenado para o ordeiro, do selvagem para o gentil, do mal para o bom, de Satanás para o serafim. Satanás é o começo, serafim é o fim. Serafim não é maior do que Satanás, ele é apenas o ato final das tempestades infernais do início. Mas Satanás está em tudo que vive e aparece. Ele age no último e mais terno raio de luz da última estrela, antes de se dissolver no crepúsculo cinzento dos mundos de entropia finita. Schelling disse sobre isso, ele disse, abre aspas, o indisciplinado está sempre nas profundezas, como se pudesse romper novamente, e a ordem e a forma em nenhum lugar parecem ter sido originais, mas parece que o que foi inicialmente indisciplinado foi colocado em ordem. Esta é a base incompreensível da realidade nas coisas, o resto irredutível que não pode ser resolvido na razão pelo maior esforço, mas sempre permanece nas profundezas. Disto que é irracional, nasce a razão no verdadeiro sentido. Sem essa melancolia precedente, a criação não teria realidade. A escuridão é sua herança necessária. A presunção do ser humano é relutante contra esta origem das trevas, de Satanás, e até procura razões éticas contra isso. As lamentações efeminadas de que assim o irracional se tornaria a raiz da razão, que a noite se tornaria o princípio da luz, repousam, por um lado, na incompreensão do assunto, mas também representam o verdadeiro sistema dos filósofos de hoje. A repulsa contra tudo o que é real, que poluiria o espiritual a cada contato, deve, naturalmente, também obscurecer a visão da origem do mal. Fecha aspas. Jacob Boehme diz. Abre aspas. Olhe, vou te contar um segredo, chegou a hora do noivo coroar sua noiva. Adivinha onde está a coroa? Perto da meia-noite, porque a luz é clara na escuridão. Tudo tem amargura em si mesmo, que está queimando, comendo e apodrecendo. Esta amargura incha, empurra, e eleva a luz e torna a luz móvel. Desenvolveu-se uma separação entre o amor na luz e a raiva inflamada na escuridão. Um não pode entender o outro, mas ambos estão ligados como um corpo.
Em tudo há veneno e maldade, e tem que ser assim, senão não haveria vida nem mobilidade, nem cor, virtude, emoção, tudo seria nada. O mal pertence à formação e à mobilidade. A amargura é a raiz de todas as coisas, somente nela há poder e força, as maravilhas se originam dela. O primeiro é o vínculo da eternidade, e chega ao abismo. Fecha aspas. William Black diz. Abre aspas. Os gigantes que formaram este mundo em sua existência sensual e agora parecem viver nele acorrentados, são na verdade as causas de sua vida e as fontes de toda a atividade, mas as correntes são a astúcia de mentes fracas e mansas que têm poder para resistir à energia. De acordo com o provérbio, o fraco em coragem é forte em astúcia. Assim, uma porção de ser é o prolífico, a outra o devorador. Ao devorador parece que o produtor estava em suas cadeias, mas não é assim, ele só toma porções da existência e imagina o todo. Mas o prolífico deixaria de ser prolífico a menos que o devorador, como o mar, recebesse o excesso de suas delícias. Fecha aspas. O mesmo processo, que é a base de tudo o que aparece, também está dominando intuitivamente o êxtase mágico. A escuridão dá origem à luz e o horror à bem-aventurança. As formas fervem, surgem, separam-se, suas silhuetas tornam-se mais claras e congelam em formações tremendas. A escuridão ainda paira sobre tudo em uma incandescência infernal. Mas à medida que o tempo passa e esperamos vendo, a escuridão se torna mais clara, as formas se tornam mais sutis e começam a brilhar em um olhar leve. As rochas se dividem e um céu de cristal está nos abobabando. O rubor da noite e das profundezas fumegantes se transforma em um brilho esmeralda e, como se estivesse sendo dissolvido em uma luz consumidora, começamos a flutuar através de espaços solares circulantes de extasiante felicidade. As sensações descritas formam a experiência básica do êxtase mágico, a experiência do místico nos mistérios dos antigos. Reitzenstein relata. Abre aspas. Na mão do sumo sacerdote o místico desce ao Adton em direção à consagração real, sobre a qual ele apenas revela que chegou ao limiar do mundo dos mortos e carregado por todos os elementos ele retornou à luz. Da escuridão da meia-noite o sol brilhante o iluminou, ele viu os deuses do mundo dos mortos e do céu. O mistério termina com a contemplação do Deus Supremo e o hino do místico, que morreu e renasceu para a vida. Fecha aspas. O estado após a execução do mistério ou após o êxtase mágico é descrito como o renascimento, porque o homem não é o mesmo que era antes. Ele experimentou uma transformação fundamental, porque nele foi aberto o centro Deus, o centro demoníaco, de modo que, em certo sentido, ele agora aparece como idêntico ao seu demônio, ou seja, ele mesmo aparece como demônio ou Deus. De qualquer forma, ele ganhou poderes demoníacos, ou seja, habilidades mágicas. Auer comenta sobre isso. Abre aspas. Em todos os lugares onde o renascimento desempenha um papel em relação à consagração, prevalece a opinião de que o noviço, que está no ventre da mãe ou seja, na esfera de sugestão de seu mestre, morre antes de renascer. Em seu estado de morte ele se associa principalmente com os fantasmas de sua tribo, portanto com os sacerdotes. Ele também recebe um novo fantasma, muitas vezes com um novo nome, e dotado do novo poder. Ele entra na linha daqueles que são capazes de criar novos seres. Fecha aspas. Reitzenstein relata. Abre aspas. Um místico, a quem seu Deus apareceu, faz uma oferenda de agradecimento e reza. Eu me reuni com sua forma sagrada, adquiri força através de seu nome, absorvi suas emissões abençoadas em mim, Deus, meu Senhor, e agora tenho permissão para voltar para casa na posse de uma natureza divina. A percepção prevalece, não que o humano está se elevando a ser Deus, mas que Deus está descendo para ele. Surge um Deus real e definido, não uma alma de alguma forma divinizada. Mas até que ponto a pessoa continua a viver nesse Deus é um mistério que o pensamento só toca timidamente. Fecha aspas. Por essas razões, o místico foi em muitos lugares adorado após a consagração. Reitzenstein descreve isso. Abre aspas. Ao surgir amanhã, vestido com a roupa do céu e em sua mão direita a tocha ardente, em sua cabeça a coroa da qual emergem ramos de palmeira semelhantes a raios, o místico é colocado como estátua do Deus Sol em um pedestal diante da deusa e é adorado como um Deus pela comunidade. Fecha aspas. Perit Show relata. Abre aspas. O místico aceitou o gesto semelhante ao de um árbitro, com a mão levantada e o dedo indicador levantado. Fecha aspas. Schelling discorre. Abre aspas.
Por causa da bênção recebida, o consagrado tornou-se membro da cadeia mágica. Ele próprio se tornou um kabir, admitiu no contexto a prova de rasgos e, como as antigas inscrições expressavam, juntou-se ao exército dos deuses superiores. Fecha aspas. O êxtase mágico descrito é algo muito raro e difícil de alcançar. Mesmo grandes magos só o alcançaram algumas vezes em suas vidas. Representa um devir, uma imagem das forças paracósmicas em uma base puramente alucinatória ou sugestiva. Esse processo alucinatório sugestivo era na antiguidade fomentado com meios alucinatórios, ou seja, com um rico cenário, imagens concretas de deuses e cerimônias concretas. Nós rotulamos esses objetos empíricos como imagens espúrios, sobre os quais os complexos internos demoníacos podem ser projetados, para que esses objetos agora apareçam como corporificação, tornando-se uma imagem desses complexos internos. Todas as paisagens mágicas, aparências demoníacas e eventos misteriosos peculiares do êxtase foram empírico reais, de modo que os poderes alucinatórios do místico e as energias sugestivas do mestre encontraram enorme apoio e resposta positiva no ambiente empírico. Todo o culto com seus templos e abóbadas subterrâneas, seus ídolos, seus bosques sagrados, jardins, lagos e montanhas, toda sua pompa mágica e ritual solene não passava de uma grande imagem espúria, uma poderosa criação bastarda e imaginativa, que servia ao propósito de deixar os processos sem imagem do interior, tornando-se imagens, tornando-se reais no mundo empírico. Isso tudo não é exterioridade, mas um aprofundamento do real e uma percepção do profundo, sobre o qual os materialistas, racionalistas, empiristas e ideólogos de hoje não têm mais a menor ideia. Imagens são a única coisa que podemos assimilar, e o demoníaco Deus está apenas na forma de imagem assimilável por nós. Um contato só pode acontecer entre substância e substância, como diz Robert Bloom, ou seja, entre imagem e imagem, aparência e aparência. Que as sensações que ocorrem durante o êxtase sejam alucinatórias e provocadas sugestivamente não tem nada a ver com isso, porque o mesmo, só que de forma muito mais branda, é o caso da realidade empírica. O que chamamos de nosso mundo empírico também é em alto grau baseado no poder de sugestão de nossos semelhantes, e também o mundo empírico é alucinação, ou seja, imaginação. Carl Vogel diz, abre aspas, imaginação, emoção e ação estão na região da experiência original, é a mesma coisa. O que tradicionalmente chamamos de imaginação é uma réplica pálida e fragmentária de nosso mundo perceptivo estabelecido. As imaginações do mágico estão em abordagens opostas, esforços para as formações de outro mundo. A imaginação torna-se uma alucinação primeiro para o meio e finalmente realidade, ou seja, uma alucinação completa para todos os participantes. Torna-se visível, audível e tangível, se alinha com o contexto do nosso ambiente. Fecha aspas. Retratamos deliberadamente a experiência básica do êxtase em sua forma mais completa, embora saibamos que apenas muitos poucos europeus vivos de hoje o experimentarão de fato. Mas desta maneira, adquirimos uma ideia das sensações típicas, que desempenham um papel no que diz respeito às pré-formas e deformações do grande êxtase. Mesmo que o êxtase real raramente seja alcançado, suas formas atenuadas também garantem um aprofundamento da consciência mágica e um aumento dos poderes mágicos. Só isso já faz valer a pena submeter-se aos esforços. Assim que ele consegue criar arbitrariamente o estado de apagamento e mantê-lo por um longo período de tempo, pode-se começar com práticas de compressão especiais e arbitrárias. Aqui uma compressão é o esclarecimento plástico e a captura de qualquer tipo de imaginação. O objeto mais adequado para isso é um humano, com o qual estamos ligados por qualquer tipo de emoção forte, na melhor das hipóteses, amor apaixonado. Que tal concentração seria prejudicial para um ser humano ainda vivo, como às vezes se afirma, é um mito. O impacto de nossa concentração sempre depende de nós. Imagina-se o humano pertinente, o mais pictórico e plástico possível, mas não desesperadamente. Nota-se que qualquer esforço desesperado imediatamente borra e desintegra a imagem. Não se deve pensar constantemente eu quero, porque nossa vontade está de fato dando impulso à imaginação, mas essa imaginação deve então ser deixada à própria sorte para poder se desdobrar. A única coisa que nossa vontade tem a fazer é manter outras imaginações afastadas. Devemos nos dedicar totalmente à aparência emergente, todo o nosso corpo deve, por assim dizer, emiti-la pelos poros, circular e nutri-la. A manutenção da imagem imaginada deve durar o maior tempo possível. Por isso devemos também tentar entrar em contato pessoal com a imagem, falar com ela e deixá-la responder, e comunicar com ela como se fosse um humano empírico.
Essa prática serve ao propósito de adquirir, ou aumentar, a capacidade de comprimir uma certa imagem imaginada, até a forma mais elevada e deixá-la ganhar continuidade. Um subproduto será muitas vezes o fenômeno de que o humano que estamos imaginando por esse meio concentrado, está no mesmo momento pensando em nós, sonhando conosco, ou está entrando em contato telepaticamente conosco. Esse fenômeno é buscado e estendido como um fim em si mesmo na magia pictórica, mas por enquanto nós o desconsideramos e fomentamos a imaginação por si. As outras práticas servem ao objetivo não apenas de comprimir cada vez mais a imaginação, mas também de aprofundá-la cada vez mais, ou seja, tentamos projetar nela complexos de forças internas, cada vez mais centralizadas. Com isso, a aparência da imaginação pertinente também muda, ela se afasta cada vez mais do modelo natureza, e ganha um caráter cada vez mais misterioso e significativo. Este é um processo semelhante ao do artista, que enquanto está em estado de inspiração artística, reforma cada vez mais uma impressão natural e a carrega dessa maneira com a alma substância, até que todas as suas forças internas sejam comprimidas na obra de arte finalizada. Quanto mais centrais são os complexos de forças internas, mais significativa parece a obra de arte, e mais ela se aproxima do mundo demoníaco sacral. William Black, por exemplo, fala sobre seu trabalho artístico. Abre aspas. Estou realmente bêbado de visão intelectual sempre que pego um lápis ou um graveto na mão. A percepção do olho imaginativo de cada humano é tão diferente quanto a do olho corporal, e o mistério espiritual se revela de acordo com a capacidade visionária do espectador. Fecha aspas. Com suficiente intensidade do estado sonâmbulo, a imagem da natureza imaginada ganhará gradualmente uma expressão quase misteriosa e sagrada, e a figura emergente deve então ser abordada como uma encarnação direta, de uma forma oscilante, de nossas forças internas demoníacas. Isso é especialmente forte se escolhermos um humano como ponto de partida para a imaginação, que já em vida, também ativa nossos lados demoníacos. Não é por acaso que muitos dos antigos mestres tomavam sua amada como modelo para seus quadros sagrados. Assim que se entra em contato pessoal com uma imaginação tão compacta e aprofundada, isto é, lida com ela como se lida com coisas empíricas, associa-se a ela no sentido mais completo da palavra. Essa associação demoníaca é onde devemos focar nossa atenção, pois nossos poderes mágicos se alimentam dela. Tal relação com a imaginação demoníaca é relatada na vida de todos os grandes santos e magos. Iniciá-la era, como vimos, o propósito primordial dos mistérios da antiguidade. Até agora discutimos o uso da imaginação pura em nossos exercícios. Usamos a imaginação para esse propósito em uma questão empírica. No entanto, a imaginação sozinha na maioria dos casos não produzirá o efeito desejado. Novamente, é melhor visualizar objetos e lugares reais. Obviamente, pode ser uma pessoa, mas inicialmente são preferidos objetos mais inanimados porque são mais simples e têm menos detalhes sobre eles. Uma chama, uma flor de formato estranho, uma pedra estranha, uma estátua ou qualquer outro objeto semelhante é mais apropriado. Uma vez que você seja capaz de se concentrar em um determinado objeto e tenha apenas esse objeto em sua mente, é então que o desejo é aumentar seu êxtase até o ponto das vibrações do corpo e, finalmente, liberar a consciência do corpo. No entanto, também aprendemos da maneira mais difícil que o ambiente em que você pratica não é indiferente, pois seu humor e ambiente terão um impacto direto sobre se você terá ou não sucesso e quanto tempo poderá permanecer desapegado do corpo. Se os exercícios de imaginação fossem completos e bem-sucedidos, seria possível agora abrir os olhos e encontrar-se num ambiente novo e diferente. Uma cuidadosa técnica imagética pertencia, portanto, a um inventário básico de todas as religiões e sistemas mágicos antigos. Eles descobriram que essa prática tinha um efeito muito desejável sobre o corpo e o espírito. A tendência progressiva de abstração e esquecimento. O melhor para nossos propósitos, na medida em que um bom ambiente de prática seria uma sala específica reservada apenas para esse propósito, ou pelo menos um canto de nosso trabalho ou quarto de dormir, reservado para nossos exercícios mágicos de regência. A área deve ser separada pelo uso de cobertores ou tapetes. Em uma pequena mesa ou acima de nós em estilo pendurado, uma vela ou uma lâmpada com vidro colorido. Agora você pode se concentrar na chama ou na própria iluminação para ajudar na concentração, ou escolher outro objeto para ser colocado na mesa para que a luz incida sobre ele. O resto da sala deve estar completamente escuro, com você vendo apenas o objeto ou a chama.
Depois de algum tempo, você deve começar a se acalmar e respirar de maneira uniforme e profunda, como se estivesse inconsciente. Então, de repente, respire fundo e segure o maior tempo possível nos pulmões. Faça isso repetidamente e com violência, desde que seja suportável. Desta forma, o corpo torna-se cada vez mais aquecido. Existem também certas sensações emocionais que dependem do estado de humor em que nos encontramos no início desses exercícios. Se for bem sucedido, é possível deixar o corpo conscientemente ou ver outras entidades ao nosso redor. É importante continuar respirando violentamente, pois isso afeta diretamente o sucesso da profundidade do transe e o que é encontrado durante ele. Quando essas sensações têm profundidade e densidade suficientes, abrimos os olhos e concentramos nossa atenção na imagem específica, ou seja, na chama da vela ou na imagem ou item. Toda a nossa projeção de energia agora carrega na chama ou imagem e a converte em nosso demônio interior. Agora é a personificação da verdadeira sede de nossas forças demoníacas internas. Com isso, a transferência externa do demônio agora está completa e podemos operar com a imagem como o próprio demônio, com o objeto em nossa crença e visualizando torna-se o demônio. Novamente, isso não é mais auto-engano, mas é estritamente uma realidade energética de bom senso, ou seja, a imagem é exatamente como o demônio, como uma casa é apenas uma casa. Alguém disse. Abre aspas. Se vemos e sentimos, é a única realidade. Fecha aspas. Mas mesmo que a realidade desta imagem demoníaca seja um engano para descartar, esse mesmo autor diz. Abre aspas. No princípio era o verdadeiro demônio e eu o criei para parecer o engano. Imagens falsas são necessárias para o reconhecimento da verdade. Fecha aspas. A imagem é, em certo sentido, nós mesmos, uma compressão de todo o cosmos. De qualquer forma, ele é infinitamente exaltado acima de nossa personalidade empírica, mas também acima de todas as outras coisas em nosso ambiente empírico. Compreendam que esta é a imagem apenas para nós mesmos, pois qualquer alucinação ou manifestação é apenas para o sujeito em questão. No entanto, todas as forças imaginativas ou de difusão, no sentido puramente físico, relacionam-se com outros assuntos e podem produzir sensações semelhantes. Estes são todos baseados em telepatia e visualização. Relatado por Potete são alguns fatos muito interessantes. Ele escreve. Abre aspas. Meu efeito se estendeu a pessoas que estavam à distância, e aqueles que foram expostos aos meus pensamentos tiveram mudanças de caráter, ou pelo menos mudanças na individualidade imediata por um breve período. Nossos pensamentos são raios de forças estranhas e invisíveis, de natureza mágica. Uma vez que você tenha dado ao personagem simbólico a imagem seu poder mágico através do exercício e da crença, não há necessidade de preparação adicional demais. Fecha aspas. Você está certo, então, de que mesmo as pessoas fora de seu círculo de crença, estão cientes de tais personagens de imagem da maneira mais forte, e ficaram impressionadas com as alucinações mais intensas. Os itens às vezes podem influenciar uma entidade mágica, imagens, amuletos, etc. No entanto, esse não é o nosso primeiro objetivo. Devemos buscar apenas a realização de nosso demônio ou Deus. Cada um tem seu particular item, por meio de sua ancestralidade e de sua posição no universo, sua divindade, e contribui em uma projeção individual muito específica da psicodinâmica. Este demônio tem sua energia nas duas formas, como nas diferenças entre os dois polos da ectropia e da entropia, ou seja, entre Satanás e Deus. Robert Blum escreve o seguinte. Abre aspas. A energia, que pode causar mudanças no mundo visível, deve necessariamente estar nos dois princípios de positivo e negativo juntos e coexistir como um. Essas condições existem em todas as manifestações da vida e na base de todas as evoluções. Fecha aspas. Outro diz. Abre aspas. Seu Deus é bom e mau na aparência e não pode ser de outra forma. Se o seu Deus não é nem mesmo mau, ele simplesmente não é Deus. Deus como o Todo-Poderoso também deve ser todo mau. Fecha aspas. Schelling disse. Abre aspas. A natureza sombria de seu princípio é precisamente a força que também será transfigurada em luz, e ambas, embora apenas até certo ponto, são uma. Fecha aspas. O horror espreita sempre no fundo do mundo mágico e tudo que é santo está sempre misturado com horror, como se expressa o conceito de tabu e os santos espíritos. Potete escreveu assim. Abre aspas. Você deixa este mundo pelo olho da alma e não pode ser enganado. As visões agradáveis duram apenas brevemente, logo serão substituídas por horrores súbitos de ideias suprimidas.
O que está diante dos olhos nada mais é do que o drama da vida. Fecha aspas. Somente os magos autonascidos e aqueles que sentem essas forças devem entrar nos mundos mágicos do desejo. É uma tremenda força onírica, um engenhoso projeto de força e as energias liberadas do universo a serem absorvidas. Se você não tiver esse poder, no entanto, poderá danificar a balança e causar ferimentos graves, o que pode significar destruição imediata. Por esta razão, é o mestre vivo, ou seja, a magia do gênio que é um fator tão insubstituível na vida mágica. Há sempre alguns que fazem do verdadeiro nascimento do demônio, ou Deus, a única coisa importante, mas a magia particular do povo também deve ser abordada. Somente quando um mestre mago invoca um deus e ganha a forma, a divindade pode entrar na vida e ganhar poder sobre os maiores complexos de indivíduos. Boyle disse. Abre aspas. Não procure Deus em qualquer lugar antes de olhar para você. Você não conhece o espírito vital, ele deve ser Deus acima de tudo e servir às necessidades das pessoas depois de invocado. Lembre-se que os pensamentos criam os ídolos e esses ídolos podem destruir a fé. Saiba que esses ídolos são realmente impotentes, mas você pode dotá-los de poder e não saber. Ah, mas você ainda não entende que tem poder e inventou ídolos, e os dotou mentalmente com poder através de sua fé, sua imaginação. Você ainda não sabe que sua fé é mais do que apenas o que você pensa. A fé em você é a maior força, lembre-se disso. Somente através da fé podemos nos libertar dos grilhões. Pela fé podemos ter todo o conhecimento e realizar todos os sonhos. Mas a chave para nossa fé mais profunda é o ritual e a crença, e sem esses não podemos obtê-los. Fecha aspas. Mais uma vez o nascimento do demônio chega. Todas as outras magias, para fazer o relacionamento mais próximo possível com o demônio, devem ser praticadas, porque tudo gira em torno das forças mágicas e nosso demônio. Um dos empreendimentos mais importantes dos antigos magos foi a exploração do nome para os demônios em questão, pois a eficácia da magia sempre depende de certas sílabas e fórmulas baseadas no demônio em questão. A mais importante dessas sílabas são os nomes dos demônios. Os métodos medievais para determinar o nome demoníaco baseavam-se quase inteiramente em construções misteriosas, conjecturas, eram sutis, mas escolásticos. Reais, porém, são outros meios, que consistem em símbolos complexos correspondentes ao alfabeto. Isso significa que se foca no demônio de maneira casual. Vogais e consoantes podem vir à mente para falarmos e nos dar sugestões, ideias sobre o assunto. Você verá então combinações de som específicas, como uma sensação peculiar de afinação, o status e o nome do verdadeiro. Ela decorre do fato de que cada conjunto de forças internas com determinadas posições ou movimentos do corpo também corresponde aos órgãos da voz. É da mesma forma que certas posições e posturas lhe dão um senso racional de ter e possuir tais combinações de sílabas e posturas. Ou seja, os judeus antigos tinham o nome de Deus na letra JHVH, os primeiros cristãos na fórmula JHS. É conhecido pela maioria dos povos que os nomes mágicos de seus deuses desempenhavam um papel tremendo em suas crenças. Há muito tempo atrás havia energia demoníaca em quantidades significativas o suficiente para supor que certos símbolos devessem estar juntos. Porém, neste momento, nossas cerimônias da sociedade refletem a época em que esses símbolos correspondiam a posições e movimentos do corpo que antes tinham significado oculto. Uma vez que uma imagem se tornou um demônio e o corpo venceu, todas as nossas aspirações devem ser projetadas para proporcionar a ele, em um ato mágico, que se una ao nosso sangue para nutrir sua magia. Esta comunhão mágica com a divindade é o centro da magia em cada vida. É como nós, no centro de todos os antigos cultos, fomos e somos hoje na esfera católica. De que forma a vítima termina depende inteiramente da reação. Seu único princípio é que prefere criar a vibração mais forte, o choque e o êxtase mais profundo. Muito em breve você notará que em formas específicas, em condições ambientais específicas, em determinados momentos, etc., o descanso comunal é muito benéfico. O propósito da regra do culto é aumentar o poder imaginativo de alguém, e quando eles não cumprem mais esse propósito, eles devem sair, caso contrário eles se tornam um obstáculo. Portanto, também notamos que a reconstrução duradoura das regras do culto ainda é evidente em todas as religiões vivas, apesar de sua tendência ao conservadorismo. Um verdadeiro mago entenderá e usará fenômenos ocultos de todos os tipos para criar, mas o primeiro e mais alto objetivo é o divino e estar com seu demônio.
Somente por aquela vida em seu demônio que protege o mago contra as forças que atacam continuamente, isto é, aquelas energias cósmicas que atacam sua individualidade. Essas forças podem ser controladas e suprimidas para que a esfera individual possa crescer sem ser perturbada. Quando você sentir que os poderes mágicos da comunhão com o demônio estão se reunindo e crescendo, você deve estabelecer certos objetivos empíricos, ou seja, magia. O primeiro passo depois disso é um foco no corpo com a saúde e a forma física recebidas. Esse foco na saúde e na força está na forma como está em sua própria esfera corporal. Isso leva a um nível profundo de comunidade com o demônio e a energia liberada. Tentamos experimentar nosso corpo como efeitos e como instrumento do demônio. Lembre-se que não só queremos ser saudáveis, mas temos a ideia em nós, somos saudáveis e convertemos as forças demoníacas que usamos como ferramentas. Devemos perceber claramente essas forças em nós. Nunca devemos propor que seja tudo preto e branco, mas devemos sempre sustentar que todos os fenômenos sugestivos significam realidade e têm um impacto muito real. A realidade é tudo o que funciona. Toda imaginação segue de perto as práticas básicas da magia. Assim como em seu próprio corpo, você pode agir sobre terceiros e outros itens se estiverem mais distantes. O sucesso sempre depende do campo de concentração e da intensidade do êxtase atualmente alcançável. Para ajudar na concentração, uma foto do outro, uma roupa dele ou outro item nos aproxima das pessoas relevantes. Em primeiro lugar, porém, é benéfico abster-se de impor efeitos negativos aos outros e restringir-se a um impacto mais difuso do meio ambiente. Em vez disso, você deve tentar se concentrar em certos efeitos individuais, porque você sabe que os meios naturais dessas forças ainda são insuficientes e contribuem apenas para uma confusão desnecessária e prejudicial nessas forças, mantendo astutamente alvos individuais, em vez de um certo poder sobre as forças cósmicas como uma inteira. As forças cósmicas conduzem naturalmente à mais alta realização disso, permitindo que a situação atual de nosso destino esteja sob uma influência mágica difusa. Você deve desejá-los, sim, mas não com obsessão em cada estágio. Alguns sucessos se tornarão evidentes mais tarde, naturalmente, que não podem ser alcançados no momento com intenção violenta. Da mesma forma, deve-se entender que os efeitos mágicos raramente ocorrem exatamente na forma e na sequência temporal que você deseja ou pensa. Semelhante a como o banqueiro não ganhará uma determinada quantia exata em um negócio específico, em um momento específico, mas sua transação será bem sucedida como um todo. Os fracassos são montanhas, devem ser superados, e muitas vezes encontramos os lugares mais bonitos apenas atrás dessas montanhas. Não devemos ficar desanimados quando nos preocupamos que o mundo esteja contra nós e o feitiço mais forte permaneça ineficaz. Nosso demônio está lutando, e ele está lutando com dor e dificuldades. Devemos sofrer com ele para compartilhar a vitória com ele. As capacidades especiais mágicas individuais, como clarividência, liberação de corpos astrais, poder de materialização, psicocinese, etc., surgem dos fatos básicos mágicos especificados por si mesmos. É sempre melhor focar as forças mágico-demoníacas em uma ideia e estabelecer um objetivo desejável. Para a clarividência simples, basta conseguir uma mudança relativamente pequena em seu estado de espírito. Caso contrário, apenas um estado de transe leve pode ser iniciado por autossugestão, hipnose através de linhas magnéticas, usando o aparelho de dinâmica radical de Robert Bloom. É somente através da experiência que se pode dizer a diferença entre uma alucinação leve e um ato de clarividência. A liberação de corpos astrais é apenas mais um caso especial nestes fenômenos. As técnicas para este ato também são em parte independentes e podem ser alcançadas pela educação e prática. A ideia é concentrar de forma intensa e clara tanto quanto possível em um local remoto para ajudar a garantir o sucesso. Em breve você terá a experiência de realmente ver as pessoas envolvidas e sentir sua proximidade, o que aumentará em intensidade através da visualização. A filosofia é que a verdadeira magia não é apenas educação. O mundo mágico deve ser um modo de vida aprendido, e significa uma compreensão de nossas forças mais obscuras e, portanto, devemos passar por uma profunda transformação. Toda magia verdadeira é arrependimento, voltando ao tempo em que a divindade ainda estava viva, e somente quando a divindade abrir os olhos o mago poderá ver verdadeiramente. Somente o indivíduo que abre os olhos da divindade recebe o dom de passá-lo aos outros e assim produzir novos povos e novos círculos de ser.
a capacidade de determinar realizações circunscritas em elementos mágicos, criptoespectroscopia, psicometria, profecia, telecinese, telepatia, etc., deve ser entendido. No entanto, se alguém começar com a intenção de exercer seriamente tais atos individuais no estudo da magia, aumentaria a possibilidade de sucesso e tornaria muito mais difícil obter um resultado negativo. O efeito de qualquer magia depende da intensidade e profundidade do êxtase alvo, e aumentando através da prática, aproxima-se do próprio demônio. Cada componente de força, pensamento e esforço que não é usado diretamente na produção de tal êxtase não serve para nada. Então, é o círculo vicioso que pode estar levando à decepção. Quer você escolha ou não exercitar e desenvolver qualquer habilidade mágica, deve-se dizer que quais habilidades são desenvolvidas são totalmente dependentes do nível de êxtase que você obtém. Também qualquer experimentação indiscriminada de certos fenômenos é fortemente desaconselhada. A curiosidade sem compromisso destrói tudo. Devemos aceitar com calma o fato de que, se um compromisso sério não estiver presente nesses estudos, o desastre pode ocorrer tanto física quanto mentalmente. Aqueles que só vêm para os truques de mágica nunca desenvolverão qualquer entendimento sobre sua natureza. A primeira e única coisa importante é a comunhão com a divindade. Esse ato, comparado a todo o resto, é apenas um desperdício de energia, mas entenda que essa comunhão nunca deve ser o ponto de partida no estudo. Qualquer tendência a perseguir fenômenos profano-ocultistas deve, portanto, inicialmente ser evitada. Eles ocorrem naturalmente assim que sua hora chega. Mas mesmo que tais fenômenos não ocorram, é uma devoção à magia, como neste livro foi escrito, que nos dá uma compreensão fundamental e crucial para toda a nossa existência. Ela nos dá o dom em um sentido para ajudar a persuadir os deuses ocultos a se fazerem conhecidos. Somente fazendo magia, através da prática e ganhando experiência, reconheceremos a divindade e aprenderemos a ser um com ela. Este é o objetivo. Qualquer tendência a perseguir fenômenos profano-ocultistas deve, portanto, inicialmente ser evitada. Eles ocorrem naturalmente assim que sua hora chega. Mas mesmo que tais fenômenos não ocorram, é uma devoção à magia, como neste livro foi escrito, que nos dá uma compreensão fundamental e crucial para toda a nossa existência. Ela nos dá o dom em um sentido para ajudar a persuadir os deuses ocultos a se fazerem conhecidos. Somente fazendo magia, através da prática e ganhando experiência, reconheceremos a divindade e aprenderemos a ser um com ela. Este é o objetivo.